aleluia, como a glória do Senhor, aleluia, manifestada no seu Filho. Vamos ler Gênesis 49. Amados, nós vamos dar uma caminhada e vamos tomar conhecimento de que nós sabemos que Deus é bom, que dele é todo poder, toda honra e toda glória, mas quem somos nós? Eu às vezes ouço alguns pregadores dizer que não somos nada, e a Bíblia não diz assim. No mínimo, do mínimo, do mínimo, somos pó. Não fomos feitos do nada, fomos feitos do pó, amém? Vamos então dar uma olhada, queridos. Em Gênesis 49, vamos ver o versículo 5, onde diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teimosia arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho de presa, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregará os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Até aqui, queridos. Toma o teu assento. Amado Espírito de Deus, tudo já foi falado, está revelado, mas o Senhor sabe a porção que o Senhor quer compartilhar com cada um de nós, e estamos rendidos para te ouvir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, nós sabemos que todos os dons que Deus ministrou para a humanidade são excelentes, mas existe o dom da sabedoria. E o dom da sabedoria, ele vem se revelar através da palavra. Não há nada que seja escondido. Não há nada que em Deus, para nós, esteja nas trevas. E eu vejo aqui um homem velho. Eu vejo aqui um homem que foi perseguido e desprezado. Um homem que foi praticamente expulso da sua casa. Um homem que foi perseguido por seus irmãos. Um homem que teve experiências maravilhosas com Deus. Um homem que, apertado na face desta terra, aleluia, eu quero crer que ele corria, caminhava assustado. Um homem que, quando dormia, Deus se revelava, diz a palavra, e ele disse: verdadeiramente Deus está aqui. Um homem que mostrou para ele, um homem que Deus mostrou para ele qual seria a dureza, a excelência, o passo a passo da sua caminhada. E esse homem se chamava Jacó. Nós somos conhecedores, e existem os pregadores do triunfalismo, que só olham a parte boa, que só dizem o que Deus fez, e quando Deus terminou, que ele foi lá e fez, e começou a enriquecer, e Labão escravizava e ele enriquecia. Mas eu olho um homem, queridos, que teve as suas paixões, um homem que apaixonadamente se propôs a trabalhar 7 anos, e às vezes nós temos a pressa, pastor, de não permanecermos 7 dias. Um homem que trabalhou 7 anos, aleluia, e foi enganado. E trabalhou mais 7 anos pela sua paixão, a sua família. Quero abrir um parênteses. É costumasse que eu faça isso. Meu filho vai dizer de novo, pai. Mas é costumasse que eu faça isso. Para você que tem esposa, para você que tem esposo. Dia desses eu estava ministrando numa igreja. E estavam um pouco eufóricos. E eu disse assim: querido, se você agora for orar pela sua esposa, você vai conseguir orar?
E eu não estou dizendo falar, eu estou dizendo sentir no coração um mover do Espírito em prol daquela que Deus colocou do seu lado. Aleluia, para você zelar e cuidar, como diz a palavra. Até você pode orar, mas a sua esposa aceitaria esta oração? Ela estaria submetida sem mágoa, sem mácula nenhuma a esta oração? Ela receberia de você esta oração? O Espírito se moveria nela por esta oração? Orar e agir. Orar e agir. Como dizia Abraão, filhinha minha. E nós sabemos que a Sara estava submetida. Nós sabemos que a Sara estava acompanhada. Nós sabemos que o Espírito de Deus trabalhando na vida deles, ela se submetia a. E quando ele disse para que não me matem, vai lá. Queridos, eu creio que Sara tinha intimidade com Deus. E quando ela foi para o faraó, aleluia, ela foi confiadamente que Deus ia livrar ela. E é isso que tem para mim e para você, que confiadamente, aonde Deus nos enviar, devemos ir, porque Ele nos tira da situação, do que vai nos macular, do que vai nos tirar do caminho da verdade, do caminho estreito, que existe desde o princípio. E assim estava Jacó, confiadamente, escravo, trabalhador, sendo explorado. Se nós começarmos a olhar os detalhes da vida que Jacó estava vivendo na casa de Labão, aleluia, não era bom, porque ele prosperava e o sogro queria lograr sempre. O sogro sempre tinha alguma coisa para negociar em favor de si próprio. Só que, amados, nós sabemos que Deus estava com Jacó, com o enganador. Só que tem um pequeno detalhe, queridos, tem um pequeno detalhe. Jacó estava rendido ao Senhor. Jacó era conhecedor do Senhor. Jacó aprendeu aos pés da mãe dele. Aleluia. E Jacó sabia que Deus ia fazer acontecer. Ele estava rico, cheio de tudo, com a família formada. Ele disse: eu vou caminhar, eu vou voltar para minha casa. Porque tinha um acerto para ele fazer com o irmão dele. Um impuro, um homem que vendeu o que na época tinha um valor inestimável, sua primogenitura, mas ele tinha que voltar a acertar. E nós sabemos que esse homem começou a caminhar de volta, esse Jacó. E nós sabemos, e é conhecido, que ao passar no Val de Jaboque, ele mandou a família e voltou, queridos, sozinho. Ele não expôs a esposa, não botou um filho, não botou uma res, não botou nada. Ele veio sozinho, porque ele viu o anjo parar. Ele sabia que tinha um acerto. E o Espírito de Deus movendo em mim e em você, nós sabemos, se ouvindo a sua voz, os acertos que nós precisamos fazer. Porque nós fomos chamados, querido, para uma obra, nós fomos chamados para tomar uma posição. Deus não faz tudo sozinho, queridos. Se Ele quisesse fazer todas as coisas sozinhos, Ele não tinha me chamado eu, Ele não tinha chamado você, Ele não tinha se dado a conhecer. E Ele é tão fiel que Ele diz assim: vocês não viriam se eu não chamasse. A minha condição, a sua condição e a condição do mundo é essa. Não ouviríamos. O mundo lá fora não vai ouvir se eu e você não tocar a trombeta do Evangelho. Eu falo na congregação, e aonde eu ministro, aí fora no escuro tem profetas morrendo. No escuro, eles não conseguem enxergar. E eu e você estamos aqui sob uma luz, a luz da palavra, a luz dos louvores, a luz dos pregadores que estão ensinando. Nós vivemos nesta luz. Nós somos participantes dessa luz. E se nós formos na escuridão, eles vão ver a luz.
Precisamos buscar os profetas. Precisamos buscar os vasos. De dia em dia, Satanás tem nos desafiado. De dia em dia, o diabo tem nos desafiado, tem nos caluniado, tem olhado para os nossos erros e querendo expor os nossos erros. E se nós formos passivos, nós vamos começar a aceitar. Você não pode pregar porque você tem essa falha. Você não pode falar de Jesus porque você brinca. Você não... Sabe, queridos, o mundo diz que nós não podemos. Mas a palavra diz que eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora eu estou olhando um homem que lutou uma vida, um homem que perdeu um filho amado, um homem que foi enganado, que pegou as vestes de um filho ensanguentado e disse: que é isso? Um homem que sofreu uma traição dos próprios filhos por inveja, por ciúme, que agora ele está velho. Deus já tinha restituído. Um homem que lutou com um anjo e que ganhou um novo nome. Se fosse para mim e para você, o anjo estaria dizendo assim: olha aqui, ó, você é o enganador, só que a partir de hoje você é o campeão. A partir de hoje você é mais do que vencedor. É isso que quer dizer Israel: campeão de Deus, vencedor, triunfante. Foi isso que Deus batizou aquele homem. E sabe quem eu e você somos? Nós somos participantes do corpo de Cristo, daquele que ungido, daquele que Jesus, o cabeça desse corpo, mandou em todo o nosso sistema. E nós somos esse corpo, dedos, pés, mãos. E você tem que acreditar nessa palavra profética que Jesus disse e tomar posição. Dia desses eu estava orando e o Senhor me disse: você quer que eu te traga para mim, ou você quer se posicionar? E eu achei mais fácil, porque eu estava ouvindo a voz de Deus, me posicionar. Querido, se posicione. Diga como disse Isaías: eis-me aqui, e deixa ele trabalhar. Vai doer. Vai doer. Sabe por que vai doer? Porque nós somos mesquinhos e ficamos nos agarrando com coisas que não têm valor. A nossa natureza humana. E eu vejo esse patriarca morrendo. E ele olhando para 2 filhos. E veja que são palavras bem duras. São palavras bem humanas. São palavras bem limitadas. Embora fosse um patriarca. Aleluia. Embora Deus falasse. Embora Deus dirigisse. Embora Deus ensinasse. Ele está aqui dizendo para um filho dele. Por uma arte dos meninos. Ah, mas foi duro. Foi duro. Só que ele disse uma coisa bem cruel. Ele disse: no teu secreto conselho não entra a minha alma. Sabe o que ele quis dizer? Ele disse assim: tudo que tu tramou te vira. É isso que ele quis dizer. Meu sentimento não está nisso. É isso que Jacó quis dizer. A nossa humanidade, queridos, a nossa humanidade, talvez nem para os nossos filhos consanguíneos, mas para os que estão aí fora, se desviou. Estou nem aí, minha alma não está naquilo ali, queridos. E nós não fomos chamados para isso. Não, nós fomos chamados, queridos, amados, para quando o pastor aqui na frente dizer: nós precisamos vir orar. E você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. E
Vim orar com o pastor. O pastor dizia assim: eu tenho um desafio para fazer com vocês. Vamos orar tantos dias por esse propósito, para essa finalidade. E ele tem que ter confiança em você, que você vai fazer na sua casa. E você tem que ser confiante e que você vai fazer, comprometido com a palavra, com o evangelho, com Deus, e fazer, para que o reino do Senhor comece a se manifestar, como orou o homem Jesus. O homem Jesus orou e disse: venha o teu reino. E ele é um profeta absoluto, ele é a manifestação da sua própria palavra. Então, desde aquele dia, o reino de Deus é manifestado. É manifestado, está ao nosso dispor, à nossa disposição. Tão grande ele é, querido, que ele diz: assentai os vossos pés sobre a rocha. Ele é a rocha, não é para pisar em cima, é para colocar a nossa compreensão, o nosso conhecimento, a nossa vontade de adquirir sabedoria nele. E eu vejo este homem dizendo mais. Ele diz: não esteja a minha alma no teu conselho, com a tua congregação a minha glória não se ajunte. Ele disse: o nome que eu construí não se ajunte com a tua glória. Ele disse para os filhos dele, desprezando o mau comportamento. Só que daí nós vamos olhar. Nós olhamos o Judá. E se nós olharmos a história do Judá, foi ele que disse assim: calma, calma, calma. E ele abençoou o Judá. Mas, queridos, se nós olharmos uma intercessão divina nisso, já foi uma peneira de Deus para os conhecedores. E morreu Jacó com estas palavras. E deixou Levi e Simeão sob esse jugo. Não esteja com você a minha alma. É como perder uma identidade. É como eu e você ser crente. Aleluia. E o Espírito de Deus não está aqui. É como eu e você ser crente em Jesus e não ter fé. Não acreditar que Ele é o Todo-Poderoso e que faz acontecer conforme a sua vontade. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá para Deuteronômio 33. Deuteronômio 33. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio nós já temos um outro homem. Aleluia. Em Deuteronômio nós já temos Moisés. Tiraram dessa Bíblia aqui, né? Tirou o livro daqui da Bíblia. Aleluia. Alguém leia, por favor, Deuteronômio 33, do 7 ao 11. Deuteronômio 33. Então veja bem, queridos,
Que aqui nós temos um outro homem, da mesma linhagem, um profeta levantado por Deus. Nós somos conhecedores da história de Moisés. Nós somos conhecedores do molde que Moisés sofreu. Mas veja que foi diferente. Veja que foi mais sofrido. Nós temos um homem que nasceu dentro de um berço. Aleluia. E que foi criado dentro de um reino cheio de magia, cheio de encantamento, cheio de promiscuidade. Nesse reino vivia Moisés. Até que ouviu a voz de Deus. Veja bem que são 40 anos que ele andou o mundo afora. Vamos dizer assim. 40 anos que ele absorveu das coisas do mundo. Dos deboches, bebedeiras, prostituições. Negócios feitos no estilo do mundo. Sempre logrando e querendo tirar vantagem. E Deus chama esse homem. E esse homem vai para o deserto. E esse homem, pacientemente, eu quero dizer, que pacientemente ele teve que esperar encontrar-se com Deus. Assim como Jacó encontrou-se na ida porque desesperado e fugia, não sabia para onde ia. Moisés, ao contrário, fugiu, mas sabia que ia ter que voltar. Ele sabia que ia ter que voltar. Ele sabia que Deus tinha dito para ele. E ele teve que esperar até que encontrou-se com Deus. E quando encontrou-se com Deus, nós não temos uma pessoa que diz assim, eu sou o Rubens. Nós temos um ser que diz, eu sou o que sou, do jeito que for é comigo. É esse que é o nosso Deus. Ele é quem é. Ele é quem é. Ele opera como Ele quer. Está tudo nas mãos deles. Tudo feito pelas mãos dele, pelo querer dele. A mão dele é que opera todas as coisas. E eu olho para esse homem. E eu quero rapidamente olhar e ver o que ele disse para Levi e para Simeão. Aleluia. Teu tumim e teu urim são para o teu amado. Ele diz, as tuas riquezas e o ouro são para o teu amado. Assim ele começou a falar com esta tribo. Ele diz, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe, nunca os vi. Sabe o que esta geração da mesma tribo estava dizendo? Era uma outra situação. Ele disse, o que eles fizeram lá não interessa, não interessa. Eu estou apresentado aqui hoje para ser transformado, assim como eu e você viemos nesse culto, ou viemos nos cultos para ser transformado, para sairmos daquela posição inicial onde começamos a caminhada com Jesus, aleluia, e rendidos ao ensinamento do Espírito de Deus, aleluia, crescermos e nos encontrarmos numa outra situação, num outro tempo, diferentes, mais rendidos, mais obedientes, mais doutrinados na fé, mais exercitados na fé. Não é no sacrifício, não é no conhecimento, não é na sabedoria, é na fé. Porque a fé opera todas essas coisas além do que eu e você podemos compreender. E esses meninos estão dizendo, eu não conheço aquelas obras. E eu não conhecia aqueles meus irmãos. E não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Eles não estimavam nada daquilo, estavam olhando para Deus, porque Moisés tinha os ensinado, Moisés tinha os doutrinado, Moisés tinha os conduzido, Moisés tinha se posicionado por eles. E era um povo que perdido não chegavam ao conhecimento de Deus. Mas o profeta não desistia, porque Deus não desistia. Queridos, se eu e você começar a orar e buscar e render, não é orar com sacrifício, é perguntar perguntas certas para o Espírito Santo. Como eu devo fazer isso? Veja que eu disse, não, as respostas certas só vêm se eu e você fizermos as perguntas certas. E como é que eu e você vamos saber se nós estamos perguntando assertivamente, se não é perguntando de novo para Ele? Qual é a pergunta que eu devo fazer, Senhor? Porque quando Deus se revelou para Salomão, Salomão não partiu do que conhecia. Salomão disse assim, tua sabedoria,
tua sabedoria é o que eu quero. Ele não disse eu conheço isso, eu fui criado na riqueza, eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta... Não, ele disse a tua sabedoria. Sabe o que ele quis dizer? Eu não consigo governar esse teu tão grande povo. E se você quer partir de si e se tornar um templo, se tornar um edifício do Espírito de Deus, eu aconselho a você, a partir desse princípio: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor conhece minha fraqueza, a minha escuridão, a minha alimentação, o meu pecado, a minha falha, o meu sentimento de culpa. Limpa-me, purifica-me. Foi isso que Salomão diz. Prova é que Salomão se desviou, mas voltou. Um homem velho nos deixou um legado de ensinamento prático para caminharmos exposto. Então veja que transformou do que disse Jacó para o que disse Moisés. E nós sabemos que o Senhor nosso Deus deu mais uma peneirada. E quando nós chegamos lá em Mateus, nós chegamos só com Judá. Nós sabemos que Levi não se perdeu, ao contrário, Deus não deu terras, porque aqui diz que ele entregou. Moisés diz que ele entregou todas as riquezas por amor a Deus. E Deus ouve quando eu e você falamos. E se nós olharmos mais para frente, o que ele disse? O Levi vai ser meu sacerdote. Levi, sacerdote, morava no templo, alimentado por todos os outros, cuidado por todos os outros. Nós sabemos que quando foram à batalha, a tribo protegida foi Levi, estava no meio. A Bíblia diz que é assim. Mas na peneira ficou Judá, para trazer alguém muito maravilhoso, para que através de Maria viesse o nosso Salvador, para que através de Maria se manifestasse na carne, aquele que desde o princípio, quando o Altíssimo disse haja luz, ele compreendeu e fez acontecer. Aleluia! Aquele que disse assim: dividam-se águas e terra, e se dividiram por obediência à manifestação do seu poder, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela tribo de Judá veio, aleluia, caminhando através dos tempos, aonde Deus, inspirando, não deixou Jacó queimar todo mundo, aonde Moisés teve que limpar. E se você olhar, o ministério de Moisés é muito lindo, o ministério de Moisés é quase perfeito. Tem pessoas que me contestam quando eu digo, mas quando Deus foi para recolher esse Moisés, ele tinha uma pequena falha nele ainda, ele tinha escondido dentro de si. Todo mundo diz, a palavra também diz que Moisés era um homem pacífico, era um homem de paz, só que quando ele bateu, ele mostrou na sua atitude. Queridos, se você vigiar as suas atitudes, você vai saber quem é também. Muito mais do que o Espírito fala na sua consciência, as suas ações vai mostrar quem você é, para que você se acerte mais e mais com o Santo dos Santos. E nós sabemos que esse Moisés tinha escondido no fundo dele uma ira, e que Deus queria purificar ele daquela ira, e que Deus permitiu que todos se agitassem, para que Moisés mostrasse essa ira, para que se Moisés partisse limpo. Deus disse para ele assim: tu só não vai entrar naquele lugar limitado, porque eu tenho algo melhor para você. A palavra diz que esse Moisés, quando foi para partir sozinho, o anjo achou Satanás altercando sobre o corpo dele, em cima do corpo dele. Quem foi? O corpo. E agora, eu estava lá em Mateus, e eu estou olhando um homem que eu e você admiramos, que eu e você choramos. Um homem que dizem, quando você está no seu barquinho na tempestade, não tema, chama por ele que ele vem e acalma essa tempestade. E nós nos enchemos de esperança, porque nós vamos vencer aquela batalha que estamos lutando. Nós estamos olhando e vendo os nossos filhos se perdendo, nossos vizinhos se perdendo, e que quando nós estamos obedecendo já ao Espírito de Deus, e estamos vivendo o amor não fingido. O que é o amor não fingido, queridos? É a rendição à palavra.
O amor não fingido é a execução da palavra proferida pela nossa boca. A bênção que nós proferimos liberta em nome de Jesus, sara em nome de Jesus, resplandece em nome de Jesus, une em nome de Jesus. Só que eu estou vendo esse homem, querido, no Monte das Oliveiras, chorando. Chorando, eu estou vendo esse homem. Vem comigo, vamos entrar naquela escuridão. Os apóstolos não conseguiram, eles dormiram. Diz, fica aqui, vigia, ora um pouquinho. Eles dormiram, era demais, a tempestade era demais, a tormenta. E aquele homem estava chorando. Ele estava dizendo, aleluia, nas entrelinhas. Ele não estava reclamando, ele estava dizendo nas entrelinhas, Pai, eu fiz tanto bem. Eu vim aqui, eu ajudei tantas pessoas. E agora eles querem me crucificar. Ele estava revelado no que ia acontecer. E se você se sensibilizar, aleluia, ele estava dizendo, passe esse cálice. E diz que se manifestava o anjo e dizia e confortava ele, calma, 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 tem paciência. Hoje o Espírito diz para mim e para você, calma, tem paciência, respira um pouquinho, não se acovarda, fica parado, posicionado. Seja corajoso, é o que o Espírito diz para mim e para você. E está esse homem chorando, e um pouquinho para trás, ele também no Monte das Oliveiras olhava, ele dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, ele dizia, matadora de profetas, até quando? Queridos, vamos colocar Jerusalém como nosso coração, aonde morrem as profecias, aonde morrem as revelações, as promessas, as verdades manifestadas de Deus, se não é no nosso coração, quando nós não nos convertemos, quando nós não nos rendemos. E é tudo tão manifestado. E eu achei muito ponderante quando o pastor disse, aqui nós caminhamos dentro da palavra. Eu entendi, aqui não tem adivinhadores, aqui não tem falsas profetadas, aqui ninguém atira a rede para pegar peixe, aqui ninguém é revelador de cabeça. Eu não ministro assim, amados, mas eu entendi quando ele disse, e eu achei ponderante, e é maravilhoso. Ele diz, porque a igreja está sofrendo uma transformação, e é para melhor, é para nos converter, é para nos posicionar, é para sermos sofredores, no sentido de suportar o peso da cruz, e carregar essa cruz. Para o nome do Senhor ser glorificado. E esse homem chora no Monte das Oliveiras, e ele pede por ele só, por ele só. Quão grande é o desespero, quando num movimento de uma energia, a pessoa se fecha em si, que foi o que Jesus estava fazendo, ele se fechou nele, e disse que começou a verter sangue. Estuda o que é verter sangue dos próprios poros, e você vai ver que é algo aterrador, que a dor é aterradora. E ele ainda tinha as chicotadas, ele ainda tinha as blasfêmias, ele ainda tinha Satanás, aleluia, manifestado naquele guarda lá, esbofeteando e dizendo, quem está te batendo? Fala quem está te batendo. E ele estava em silêncio. E nós às vezes oramos, olhamos e oramos. Quando digo oramos, eu digo falamos para as pessoas que às vezes uma palavra mal colocada, e nós queremos arrebentar ela no meio com palavras maléficas, pejorativas. Nós não somos capazes de nos dominar, mas esse homem se dominou, esse homem não arredou o pé, Jesus. E existem tantos sofismos e enganos, tantas falácias, e ele sabia disso.
Quem não é conhecedor ou não ouviu dizer que Noé, pelos seus 3 filhos, dividiu, e são os 3 povos que habitam sobre a face da terra. E que a África, por ser o cã que sofreu a maldição de Noé, a África está caída naquele desespero lá. Só que, amados, caminha comigo. E eu vejo um sinal. Diz que ele era etíope, ele era negro. Então ele resgatou na caminhada da Via Crucis toda a África, todo o continente etíope, todo aquele pessoal que diz que não é. Queridos, a prática espiritual fora da verdade que é o Senhor Jesus Cristo é fraca, é limitada, é fraca e é limitada. Nós é que somos mais do que vencedores, poderosos em Cristo Jesus para resgate. Só que é uma guerra. É uma guerra. Você sabe para o que eu e você fomos criados? Sabem? Se você não sabe, eu vou dizer Isaías 43:17. Deus criou o homem para a sua glória. E o que ele fala da glória dele? Que ele não dá para ninguém essa glória. Ele não dá eu e você para ninguém. Ele chega a dizer, ai de quem tocar nos meus é como toca na menina dos meus olhos. Que você e eu e você fomos criados para isso, para essa glória. E qual é o motivo que nós estamos nos deixando enfraquecer? Mas eu não sou assim, pastor. Beleza, se você não é assim, você pode interceder pelo seu irmão e fortalecer ele. Não tem perdido, eu não estou xingando você, eu estou expondo fatos de quão grande é a liberdade que eu e você temos. Deus não estava satisfeito em chamar um Levi, um cobrador de imposto. Ele tinha que chamar um médico. Ele chamou Lucas. E vamos lá, vem em Lucas 22 o que diz. Um médico ele teve que chamar. E eu e você que somos tão simples, que somos operários, também fomos chamados. Só que ele diz, eu chamo pequeno e chamo grande. Eu chamo pescador. Eu chamo criança. Lucas 22, verso 42. É pela boca de um médico que dá esse testemunho. Vinte e dois, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faz a minha vontade, mas a tua. Por quê? Por qual motivo eu e você queremos mandar na nossa vida? Por qual motivo eu e você cismamos em buscar os nossos objetivos? Se Jesus rendido a Ele diz, faz a tua vontade. E nós sabemos que Ele foi para a cruz. E nós sabemos que Ele morreu na cruz. E nós sabemos que por 3 dias Ele pregou aos espíritos em prisão. Isso é além da minha e da sua compreensão. Nós não conhecemos aquele lado lá. Mas nós sabemos que no 3º dia Ele ressuscitou. E nós sabemos que Ele começou a juntar todos os dele de novo que haviam se esparramado. Queridos, Ele começou a juntar todos os que haviam se esparramado. Pessoas que já estiveram aqui e não estão vindo mais. Pessoas que ministravam uma palavra, que estavam, aleluia, buscando conhecer o Senhor Jesus Cristo e não conseguiram e acabaram parando na caminhada. Porque quem conhece, queridos, não para, mas rende-se de dia em dia, porque conhece a sua limitação. Quem conhece, não para. Quem conhece, vigia e cuida dos irmãos. E procura não fazer, não deixar os irmãos parar. Nossa família, nós somos a família da fé. Nós somos a família da fé. Nós somos a família da fé. Só acreditar. Só acreditar.
Quer ver uma coisa perigosa? Eu vejo um Saul, um homem que era rei, e que começou a correr atrás dos seus próprios objetivos. Um homem que tinha um profeta orientando. E que quando Deus se retirou, ele foi buscar as feiticeiras. Nós não podemos deixar, queridos, que os nossos saiam longe. Porque Satanás, ele não brinca. O acusador, ele não brinca. Aquele que nos desafia de dia em dia, botando a nossa fé na balança, ele não brinca. Ele quer matar mesmo. Ah, mas foi Deus que desamparou. Tudo bem, queridos. Tudo bem. Mas porque algo muito ruim conseguiu chegar nele. Conseguiu implantar o orgulho. E eu quero dizer que pessoas daquela época falharam. E ele foi ansioso e precipitado. É outra coisa que eu e você não devemos ser, ansiosos e precipitados. Esse Saul. Quando chegou o profeta, disse assim: o que tu fez, Saul? Era só tu esperar um pouquinho, Saul. Deus não se atrasa e não se adianta. Isso é para nós hoje. Deus não se atrasa e não se adianta. Nós temos que ficar posicionados. E eu vejo esse Jesus, levando seus meninos. E eu vejo Moisés aparecendo. Um homem que Deus tirou a ira, que recolheu para si. E diz que quando Jesus se transfigurou e mostrou a sua glória, Pedro, João, se não me falha a memória do Tiago, que estava junto, viram a sua glória e viram Moisés e viram Elias. E nós sabemos o que Elias sofreu. E nós sabemos o que Moisés fez. E nós sabemos que ele nos cobre. Nosso Deus. Hebreus 2, não me falha a memória. Diz a passagem: nosso Deus nos cobre de glória. Nosso Deus nos fez para a sua glória. E Ele nos cobre de glória. E Ele nos cobre de honra. E Ele abençoa a obra das nossas mãos. Você sabe o que é isso? É intimidade. É buscar. É pedir. É se manter. E quando nós nos mantemos, Ele nos mantém. Nós por rendição, Ele pelo poder dEle. Não tem perdida com Deus. Não tem perdida. E eu vou encerrar olhando para uma que mais rapidamente todos desconsideram. Eu olho para Laodiceia, lá em Apocalipse 3. E é uma congregação que me marcou muito. Porque quando eu comecei a caminhada e eu li as congregações, essa foi uma que me marcou. Quando eu li a respeito dela, assim, me marcou Laodiceia, ficou martelando e eu comecei a ler. E eu gosto de ler na íntegra, porque se você não ouviu, você vai ouvir muitos pregadores dizendo: hoje nós estamos vivendo a Laodiceia, a congregação da Laodiceia, a última congregação, é o que muitos dizem. Capítulo 3, verso 14. Preste atenção, queridos. Preste atenção, se você está com sono, respire. Eu sei que foi uma palavra bem cansativa, mas é uma palavra de aprendizado. É um lugar da onde foi saindo o povo e foi sofrendo as peneiras, até que se manifestasse Jesus. Até que eu e você, olhando para Jesus, nos sensibilizemos naquela dor do Monte das Oliveiras. E fora tem a imagem de Deus, a semelhança de Deus chorando. A obra da mão de Deus está aí fora chorando. Aquele boneco que ele fez com as próprias mãos está aí fora chorando. E se eu e você for comprometido, como Jesus é comprometido,
estava comprometido, está comprometido. Nós vamos nos sensibilizar. Nós sabemos uma oração que ele fez, ele disse assim: eu oro por estes aqui, aqueles que estavam e aqueles que ainda haverão de crer. Existe um zelo por mim e por você, pela palavra daquele homem até hoje. Eu oro por eles, aqueles que haverão de crer. Nós estamos bem guardados. E vamos olhar a Laodiceia, a igreja que dizem que eu e você estamos vivendo. A atualidade. Diz lá: e ao anjo da igreja da Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não é frio e não é quente. Quem deras fosse um ou outro. Assim, porque és morno e não é frio e não é quente, eu vou te vomitar da minha boca. Você diz: rico sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, é miserável, é pobre, é cego e é nu. Eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para te enriquecer, roupa branca para te vestir, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez. Unja os teus olhos com colírio e vejas. Repreendo e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e te arrepende. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele eu cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu o venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante é, queridos, que em tudo o Espírito está junto. Em tudo o Espírito está onipresente. Em tudo ele está se manifestando. Oh, Espírito de Deus! E veja que lá em Caim, Deus disse para Caim assim: olha aqui, Caim, o pecado está batendo na porta. Se tu resistir, tu vence. Mas se tu te render, somente você vai sofrer o peso dele. E aqui eu olho uma Laodiceia. E eu fui a propósito e olhei a tradução para a nossa língua de Laodiceia. É aquele que é justo com sua comunidade. O quê? Justo com sua comunidade. Eu sou justo com a minha família consanguínea. Eu sou justo na igreja que eu congrego. Eu sou justo onde eu trabalho. Eu sou justo. Laodiceia, justo com sua comunidade. A história diz que eles eram muito ricos. A história diz que eles ofertavam, que eles dizimavam. A história diz que eles cuidavam uns dos outros, justo com eles mesmos. Mas a história não diz que eles oravam e se incendiavam com o Espírito de Deus. A palavra diz que eles não renegavam o Espírito de Deus, que eles não diziam: Deus não é nada. A palavra diz que eles estavam: Deus é bom, vamos lá e vamos olhar, vamos escutar o pastor cantar. Se o pastor mandar eu levantar a mão, eu levanto a minha mão. Se o pastor dizer glória a Deus e aleluia, eu acompanho. Assim é que eles eram, mornos. Eles não tomavam uma posição. Eles não diziam, como disse Isaías: eis-me aqui. Eles não sentiam o peso do pecado. Eles não sentiam a culpa que pesava sobre eles, que era muito limitado, que era tão pouco, que era tão pequeno. Porque eles estavam, queridos, eles estavam neles mesmos satisfeitos. E eu e você não fomos chamados para vivermos satisfeitos. Eu e você fomos chamados, sabe para quê, queridos? Para que, nos rendendo ao Espírito Santo, nós olhando as 3 primeiras virtudes do fruto, que diz assim: quais são? Quais são? Amor, alegria e paz. Eu e você não somos capazes de amar verdadeiramente. Eu e você não somos capazes de gerar em nós alegria verdadeira, ou de colocarmos em alguém uma alegria verdadeira. E eu e você não somos capazes de nos manter em paz. Deus faz essas 3 virtudes operarem na nossa vida, alcançarem plenitude na nossa vida.
como águas vivas do nosso coração e inundar os que estão sedentos. Deus faz. Para que daí a nossa alma estando com essa glória dele, a nossa alma estando com sentimento de viver comunhão com ele, de sermos um com ele, libertos do pecado pelo sangue do Cordeiro. Lá em Isaías, verdadeiramente ele tomou sobre si doenças, enfermidades e o castigo que nos fincava no inferno. Nós podemos chegar confiadamente, nós podemos ir dentro do trono, aos pés dele, e dizer: eu estou aqui para ser purificado, para ser limpado, para ser lavado, mas com sinceridade, com desespero de alma, com fome de salvação e de justiça. Você sabe o que é a justiça de Deus? Sabe o que é a justiça de Deus? A palavra diz que a justiça de Deus é perfeita. Sabe o que ela produz? A palavra diz que a justiça de Deus produz paz em mim e em você. E sabe como nós conseguimos exercer essa justiça, viver essa justiça, sentir essa justiça? Pedindo que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Como ele disse: eu vos dou esta paz. Ele disse: eu dou para vocês. Uma posse, querido. Peça para ele se não está sentindo. E os laodiceanos não estavam nessa intimidade. Os laodiceanos estavam fazendo exercícios. Não era de amor, não era de caridade. Caridade. Só o que eles faziam. Caridade é morta. A caridade, eu vou lá e dou um rancho para o necessitado, eu vou embora cuidar da minha vida. O amor, eu vou lá e dou um rancho para o necessitado e pergunto se ele precisa de mais algumas coisas, e eu procuro fazer uma amizade com ele, até que eu traga ele aos pés de Cristo, e ele se torna mais que vencedor também. Porque eu me destituo do egoísmo, de querer o céu só para mim. Mas eu começo a orar, e eu tenho pessoas que eu ainda tenho algumas reservas. Tem pessoas que eu tenho reservas. Só que eu me exercito nesta reserva. É uma das maneiras que eu entendi que Deus me mantém desperto. Que Deus me diz: você é só um humano, tu não está pronto não. Sabe por que eu não estou pronto? Eu vou contar para você rapidamente. Eu tenho um tiro na cabeça, 2 acidentes de moto, eu fui envenenado porque um enxame de abelha me pegou, eu sofri 3 afogamentos e fui resgatado. Eu fui arrancado a ferro do ventre da minha mãe. Ele me manteve vivo, não estava pronto. Você está aqui porque não está pronto. As pessoas estão morrendo aí fora e não estão prontas, e eles estão se perdendo. Você vai ser preservado até que você esteja pronto. E eu e você não vamos morrer, porque a palavra diz, pela sabedoria, intimidade e conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, ele diz assim: os que são de Cristo adormecem. Você não vai ver a face horrível do anjo da morte, perseverando com Cristo Jesus. Não vai ver a face horrível do anjo da morte. Você vai adormecer o sono tranquilo, o sono do justo, e você vai ser despertado naquele dia por ele, num corpo glorioso. É isso que tem para mim e para você. E a Laodiceia não estava entendendo. A Laodiceia disse assim: eu estou fazendo todas as coisas. E ele disse: não, você é desgraçado, você é pobre, você é cego, você está nu. Vem e compra de mim. Não é a tua riqueza material, é a minha riqueza. A riqueza do reino da vida eterna, do reino eterno, do reino glorioso. E nós somos conhecedores que o reino do Senhor Jesus, a criança vai brincar com uma serpente e não vai ser mordida. Os bois e os leões vão pastar junto. Diz que vai ser cheio de paz e não vai ter fim dessa paz. O que eu e você mais almejamos. Pode ser convertido o quanto você for, pode orar o quanto você ora, pode se arrastar os pés o quanto quiser, mas você sempre vai ter sede de paz. Sempre.
Sempre Satanás vai estar lançando flecha contra mim e contra você. Mas tem uma salvação. Nós olhamos rapidamente assim, é o capacete da salvação que nos protege dos dardos. Muito mais que isso, é calçar os pés no Evangelho da paz. Calçar a nossa compreensão, nosso conhecimento na Bíblia, na palavra. Isso aqui não erra, isso aqui não tem limite. Quanto mais lê, mais aprende, quanto mais busca. Senão não teria sentido um homem ser crente 70, 80 anos e sempre lendo Bíblia. Ela se renova, ela se remexe, ela se transforma, ela remove dentro de nós, ela tira o que não é de Deus e coloca o que é de Deus, ela purifica, ela peneira nosso sentimento. E ela diz, compra de mim, eu te aconselho. Não é, pega a força, eu te aconselho, senta aqui comigo. É assim, não é, pastor? Assim Deus conversa, senta aqui comigo. Às vezes eu estou na minha cama, e eu estou deitado, e Ele começa a conversar coisas tão maravilhosas. E Ele começa a dizer para mim, calma. Ele diz para mim, quem me conhece, sabe a guerra que eu estou lutando. Ele está comigo. Ele diz, calma. E corre lágrimas dos meus olhos. Ele diz assim, eu te amo. Eu cuido de você. É o que Ele diz para mim, queridos. Eu cuido de você. Calma, isso vai passar. Está aqui o testemunho. Que começou a correr mundo e gastar dinheiro. E está ali o instrumento do resgate do lado. Você está entendendo? Você precisa orar pelo seu filho, para que ele encoste alguém. Você precisa orar pelo seu filho, para que ele traga alguém, com a mesma finalidade que Deus tem, salvar eu e você, com o mesmo propósito que Deus tem, batalhar contra o mal e vencer o mal. Ora sim, peça para Deus assim, seja objetivo e direto no que você quer. Desde a manifestação de todos os milagres que já está. Todos os milagres estão prontos. Está escrito aqui. Como nós vamos conseguir o dom? Que o pastor estava dizendo. Eu creio que Deus vai fazer. Eu também creio, queridos. O princípio é isso. É crer que Deus vai fazer. Como vai se manifestar? A palavra diz que o reino vai crescendo dentro de mim e de você. Nós não sabemos como. Eu não sei como a palavra está atingindo você aí. Eu sei que ela está edificando você, porque ela só faz isso, ela só constrói, ela só edifica, ela só une, ela só ensina, ela só cinge de poder, de força e de manifestação de unção. Veja que estava desprezado tudo, toda a obra dessa congregação. Tudo na nossa vida pode estar sendo desprezado, mas Ele nos chama, Ele diz, eu te aconselho. Compra de mim a verdadeira riqueza. Toma aqui uma túnica branca para você se vestir. Não se mostra, não se mostra. Eu não quero mostrar os teus pecados. Toma a túnica e eu te purifico com meu sangue. Ele veste eu e você primeiro. E purifica e cura. 2 testemunhos de túnica. José. Diz que o Satanás acusava ele, se tira essa roupa suja e veste ele com a roupa limpa. Meu sacerdote, o Senhor falou dele. Meu sacerdote. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Dentro do nosso lar, meu sacerdote. E um sacerdote tem que se render a Deus. E daí ele diz uma coisa que eu acho muito linda. Eu repreendo e castigo. Ninguém de nós que sente dor sabe por quê.
que nesses últimos 30, 40, 50 anos foi ministrado um evangelho do valor. Um evangelho que você tem que só vencer. Um evangelho que você só vai para frente. Um evangelho que você precisa ter bens materiais. Um evangelho que Deus tem que te tirar da cadeira de roda. Tem que. Ele faz, mas ele não tem que não. Porque existem muitos pregadores que glorificam, manifestam a palavra e a glória do Senhor em cima de cadeiras de roda, aleijados. Tem aquele homem sem pernas, sem braços, ministrando a palavra do Senhor. Deus é tão maravilhoso que nesse último tempo Ele está operando em neurociência. O que é neurociência, pastor? É um conhecimento do nosso intelecto. E os que são crentes acharam esse conhecimento, aleluia, da sabedoria de Deus. Não tem perdido aqui, é só confiar. E Ele chamou e desafiou esse pessoal para isso. Vem e confia. Mas nós estamos sofrendo peso. Eu castigo mesmo os que eu amo. Eu repreendo os que eu amo. Eu chamo a atenção para que não se percam. Porque eu e você somos filho. Filho! E qual é o pai? A palavra diz que não repreende um filho. Que não castiga um filho. Que não, aqui chega a dizer açoitar. Não é quebrar. Fica seu conceito esta palavra. E diz mais daí. Unja os teus olhos com colírio para que você vê. Sabe o que é ungir com colírio? É você dizer assim, Espírito de Deus, abre os meus olhos. Eu preciso compreender as coisas. Não é abre o mundo espiritual para me ver anjo. Não é isso não. No mundo espiritual, a palavra diz que o nosso Deus é quem tem poder e lá Ele opera. É abrir os nossos olhos para nós ver nosso pecado. Veja bem o que eu disse. Ver o nosso pecado e a necessidade dos nossos irmãos. Para nós interceder por nós, ser purificado, lavado no sangue. Nós olhar a necessidade do nosso irmão e ter uma mão estendida. Uma mão carinhosa estendida. Uma mão abençoadora estendida. Uma mão ajudadora estendida. Um caminhar como Jesus caminhou com os dois de Emaús, levou, deixou ir até lá. Mas o Espírito não desampara, porque moveu eles e disse assim, convida ele para chegar também. Sabe o que é? Convida ele para chegar também. Se eu e você estivermos orando, querido, buscando a presença do Senhor, nós vamos ter essa sensibilidade de saber quem é quem, a necessidade de qualquer um. Sabe o que mais? Diz assim, quando ele partiu o pão, diz que as palavras queimavam no coração deles, eles não estavam com os olhos abertos, mas quando ele partiu o pão, eles reconheceram, abriu-se os olhos deles, abriu-se os olhos e disse, não, mas é o Senhor que está aqui, vamos voltar, vamos voltar aos pés de Cristo. Eu falo do pastor, sabe por quê? Porque o compromisso deste homem aqui, diz na Bíblia, porque o pastor, zeloso, quando falta uma ovelha, ele entra na escuridão, ele vai atrás, ele procura até achar, mas será que ele tem que ir sozinho nos dias de hoje? A palavra diz que não. A palavra diz que nós temos que congregar e nos ajudar uns aos outros, zelar uns pelos outros. O pastor tem que ir buscar, mas nós, se não pudermos irmos fisicamente, ao dobrarmos os nossos joelhos a cada amanhecer, a cada anoitecer, interceder pela vida dele. Porque a palavra diz que se derrubar o pastor, mas foi Jesus, pastor, se derrubar o pastor, o rebanho se espalha. E aí é um trabalho. Mas se nós souber, como fizeram com as tribos, que pegaram os sacerdotes e colocaram no centro, e nós colocarmos o pastor no centro da nossa oração, ele vai ficar no refúgio secreto. Ele não vai precisar ter medo do terror da noite.
Ele não vai precisar ter medo da assolação do meio-dia. Sabe o que é a assolação do meio-dia? É um excesso de luz que cega quando nós olhar para cima. O sol ao meio-dia, se nós olhar, ele cega. Assim é a assolação do meio-dia. Nós não conseguimos ver quando vem, mas se nós estamos, aleluia, com uma guarda montada, com intercessores montados, se nós tivermos sabedoria, confiança, fé, sensibilidade de pedir para o Espírito Santo despertar intercessores em todo o mundo, Ele o faz, porque Ele é onipresente. Se nós pedir, desperta intercessores no mundo todo, os preparados já por ti para que me ajudem. Ele faz. Gosta de visita? São provas vivas que eu estou dando para você, porque eu quero que você seja, aleluia, participante de uma fé viva e operante, uma fé que faz acontecer. Não, verdade, acontece. Não é uma fé duvidosa. Gosta de visita? Convida o Espírito Santo para vir almoçar na sua casa. Veja quem vai, mas seja vigilante. Veja quem vai aparecer, seja vigilante. Veja quem vai aparecer. Vem, convida, faça a prova, para que você não esqueça desse pequenininho que Deus tirou da morte, das trevas, e mantenha os pés dele. Esse pequenininho aqui, Deus. Já me achei grande. Não, me contento estar aos pés dele. Quando eu me machuquei, acabou. Quando eu comecei a caminhar, o Espírito disse assim: nós precisamos voltar a congregar. Ele fala. Eu estava caminhando. E o pastor estava, esse pastor onde eu estou agora, ele saiu de lá, ele nem me conhecia, tinha me visto 2, 3 vezes, ele saiu de lá e veio me abraçar e disse: como é que você está, rapaz? O que aconteceu contigo? Ele nem sabia. Eu disse: pois é, não sei o que. Ele disse: olha, eu estou com a igreja recém começando, vem para cá comigo, é a mais pertinho que tem lá de casa. Só que veja bem o que eu disse, o Espírito disse que eu precisava voltar a congregar, e ele moveu aquele homem para ir lá me buscar na esquina. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que ele faz mesmo. Vou encerrar agora. Daí diz assim: se eu e você nos arrepender, não é ter remorso. Ter remorso, é ser Espírito Santo de Deus. Como diz a palavra, o Espírito é que gera em nós um verdadeiro arrependimento. Gera em mim um arrependimento e muda as minhas atitudes. Gera o arrependimento, muda as minhas atitudes. Nós somos plenamente dependentes. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, os mais desgraçados, como é que eles começaram? Pobre, cego, nu, desgraçados. Se vencer, eu vou fazer que se assente comigo no meu trono. Sabe o que é isso? Quem senta num trono governa. Quem senta num trono dá ordens. Quem senta num trono delega. Quem senta num trono senta alto e vê. Não é para quebrar, é para construir. É diferente o reino do Senhor. Ele é um rei diferente. Ele é um rei que constrói e que dá, porque toda a riqueza está nele. Toda a riqueza é dele. Riqueza não é só carro, não, é riqueza. Toda sorte de bem-aventurança. Tudo. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Poxa, que honra. Sim ou não? Você acha que não é honra para mim ver um filho meu vir olhar e eu ministrar uma palavra? Você acha que não é uma honra para mim? Eu tenho um sapecadinho que diz assim: eu sei que o senhor fala certo, mas eu ainda não consigo obedecer. É ou não é, Rafael? Olha lá o menino lá, mas eu ainda não consigo obedecer, eu ainda gosto. Tipo, poxa, só Deus para limpar então. Mas ele diz assim: eu sei que o senhor está certo. Isso é honra, queridos. Alguém dizer para você: não, você está certo. Ainda mais uma pessoa igual eu era no mundo, totalmente errado, desacertado, cheio de complexo, cheio de como diz?
limitações. Isso não pode, aquilo não deve, isso aqui tu não pode tocar. Eu era assim no mundo. Passou o gado preto, tô morto, tenho que voltar. Você sabe o que é uma prisão demoníaca? É isso, querido. É você ficar no horóscopo se limitando. É você ficar se limitando, achando que o dinheiro não alcança lá. Claro que nós temos que ser vigilantes, não esbanjadores. Mas nós temos que ter fé que vai dar tudo certo, sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós não temos que ser justos só com os crentes. Nós temos que ser justos com aqueles lá de fora. Nós temos que dar bom testemunho para aqueles lá de fora. Eles vão rir caçoar de mim e de você. Eles vão debochar de mim e de você. Eles vão tripudiar eu e você. E quando nós colocar uma palavra errada, é a palavra que eles vão enxergar mais e mais. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Se eu e você orar por eles, que vai amanhecer o dia para eles. Vai resplandecer para eles o sol da justiça também. Jesus foi o homem mais ambicioso que andou na face da terra. Alguém discorda? Levanta a mão. Alguém discordou? Vou explicar igual. Diz na palavra que ele, Jesus, olhando para a glória e para o que lhe era proposto, não tomou para si. Queria as coisas desse mundo e ficar limitado aqui. Mas ele olhando para a glória e para o lugar que esperava ele, à direita do Pai, acabei de ler, o trono do Pai. Ele ambicionou, não foi ganancioso não, um ganancioso tomou para si, um ambicioso cresce e faz todo mundo crescer junto. Alguém que ambiciona algo bom, ele é uma luz e ele atrai. Todos nós queremos algo bom. E Jesus se assentou no trono e tem proposto para mim e para você que a maldição de Jacó não existe. Que a bênção de Moisés se limitou a, mas que em Cristo Jesus a plenitude de todos os tempos já está manifestada para mim e para você. Tem um trono para mim e você sentar. Basta que eu e você tenhamos intimidade, comunhão, nos rendamos ao cabeça que é Jesus, para sermos corpo dele, operando em concordância para o crescimento do reino dele, da congregação dos santos. Deus abençoe a todos e que essa palavra possa ficar redundando dentro de você. Eu, quando ouço uma ministração, eu procuro levar nem que seja alguma coisa. Não preciso lembrar de tudo, mas alguma coisa eu fico trabalhando, porque eu quero que Deus cresça em mim e eu quero crescer na intimidade e na comunhão com Ele. Então que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa mais e mais acrescentar na fé, na vida dos irmãos.